Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para vocês e eu espero que todos estejam bem. Tô um pouco sumida, mas é por conta da correria de final de ano, estudo, casa, enfim. Mas espero que vocês estejam bem. E o que eu vim aqui falar hoje, mais uma vez, é uma experiência que eu vivi recentemente, já era para eu ter gravado esse vídeo. E eu vim aqui colocar para vocês mais um ponto de reflexão, né, novamente, para vocês poderem olhar e, de repente, identificar, né, se você está fazendo de uma maneira ok ou não, talvez eu precise melhorar, né? Todos os dias a gente tem que melhorar em algo, né? E, recentemente, eu tive um problema no meu ouvido, que era sobre cera, sabe quando o ouvido fica tampado? Acumulou um pouco de cera, só que como eu não sabia o que era, eu acabei esperando um pouco para ver se ia desentupir, né, que às vezes podia ser água e tal, embora eu não tivesse entrado em piscina e nem nada. E até aí tudo bem. Só que assim, eu tenho o hábito de todos os dias, eu sempre agradeço, né, agradeço a Deus por algumas coisas e uma delas é sobre os 5 sentidos, eu sempre agradeço a Deus, né, por isso. E eu percebi nesse período o quanto é bom a gente agradecer, o quanto é importante. Porque mesmo naquele momento eu não estava conseguindo ouvir, gente. Nossa, foi assim uma sensação horrível. Não sei se alguém já passou por isso, mas quem passou sabe. E eu não estava conseguindo ouvir direito e eu falei, meu Deus do céu. Mas eu continuei agradecendo, né? Porque de qualquer forma eu tinha ainda um ouvido e eu sabia que o problema ia se resolver, né? Acabou que eu precisei ir no médico e tal, enfim. Mas aí nesse período eu parei para refletir. Porque não somente na questão da audição, mas quantas e quantas vezes a gente, às vezes, deixa de agradecer, né? A gente foca muito no problema. A gente acorda já pensando no problema, vai dormir pensando no problema, almoça pensando no problema, mas esquece de olhar para as pequenas coisas que Deus tem nos dado. Só o fato de você acordar parece tão simples isso que eu tô falando, né? Parece que é uma coisa assim tão automática, né? Ah, mas acordei, tá? Mas isso é uma graça, isso é uma dádiva de Deus, né? Que Ele tá nos dando a oportunidade de ver mais um dia. Não somente isso, mas o fato de você poder acordar e você tá com saúde. Quantas pessoas estão internadas, quantas pessoas estão acamadas, né? Então é de extrema importância que a gente olhe para esses pequenos detalhes. Quando você tiver um problema, tudo bem, a gente tem sim que focar pra gente tentar resolver. Eu concordo com isso, né? Não tô falando para você deixar o seu problema de lado. A gente tem que buscar soluções sim. Mas eu falo que quando às vezes o problema parecer maior, foca nas pequenas coisas, sabe? Às vezes a gente fica tão desgastado, a gente olha e fala, meu Deus, sabe? Fica aquela saturação e aí você fala assim, ai, parece que o seu foco só tá naquilo, você não consegue enxergar mais nada, sabe? Seu dia fica cinza, parece que nada tá bom e às vezes a gente tem que parar de olhar sobre o problema. Foca nas pequenas coisas, sabe? Agradece a Deus porque você acordou, agradece porque você tem uma cama, agradece porque você tem saúde. Quantas vezes eu tô limpando a casa, eu falo, Senhor, obrigada, porque eu tenho saúde para poder limpar a casa. Parece uma coisa boba, mas quantas pessoas queriam estar limpando a casa e não podem? Eu lembro a minha avó, quando ela ficou acamada, eu lembro que ela falava assim pra mim e pras minhas primas, fazem do jeito aí que vocês fizerem, tá bom, porque eu queria fazer, mas hoje eu não posso. Olha só, você queria poder fazer e você não pode, sabe? Então, assim, é muito importante você agradecer quando, sabe, você olhar assim para uma circunstância e falar, não, mas eu agradeço porque eu tenho saúde, porque eu acordei mais um dia, porque eu tenho um prato de comida. Quantas pessoas não queriam estar tomando um café e você tem essa oportunidade? Quantas pessoas queriam ter um fogão para poder esquentar uma água para fazer um café, comer uma comida quentinha e você tem? Quantas pessoas queriam poder ter um chuveiro aquecido e você tem? Né? Então, assim, imagina você ter que tomar banho frio. Tem gente que gosta, mas me imagina num frio pra caramba. Quantas pessoas queriam ter as roupas que você tem? Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, eu não tenho roupa. Mas você tem uma calça pra você poder sair, você tem um casaco, você tem uma roupa de verão, né? Então, são essas coisas. Às vezes a gente precisa sair de cena. Acho que eu já falei isso aqui. A gente sai de cena pra olhar um pouco mais amplo, um pouco mais fora, entende? Porque quando a gente tem aquilo sempre, né, a gente sempre teve aquilo, então a gente não consegue dimensionar a falta, mas às vezes é necessário para a gente continuar agradecendo, para a gente olhar e ver a importância daquilo.
eu acho que eu também já comentei aqui sobre a questão de quando minha avó ficou doente, que ela ficou acamada, e eu lembro que eu fiquei uns dias com ela no hospital. Gente, a pessoa em cima de uma cama, eu olhava pela janela, eu vi um monte, a vida não para, né? São Paulo continuava o mesmo movimento e tal, as pessoas na rua, as pessoas trabalhando porque estavam com saúde, porque conseguiam. E a minha avó e a amiga dela de quarto, as duas ali, sem poder levantar camadas, né? E aí a sua vida para por um ente querido, ou até mesmo se você, né, em algum momento se encontrar debilitado. E às vezes quando a gente pega uma gripezinha, a gente já fica todo mole, né? Então, assim, é importante a gente sempre focar e agradecer. Se você acordou, se você tem uma cama pra você dormir, se você tem um travesseiro, já experimentou dormir sem travesseiro? Tudo bem, tem gente até que gosta, né? Mas você já experimentou dormir sem travesseiro? Nossa senhora, eu não consigo. Meu Deus do céu, eu acordo com o meu corpo todo travado. Então, assim, um cobertor. Dorme sem cobertor, que seja um pano. Eu, às vezes, durmo só de lençol, mas dorme sem, sabe? Você acorda, você tem água potável. Você tem água pra você poder beber. Se eu não me engane, acho que é na Índia. Eu tava vendo outro dia uma palestra do William Sanches. E ele tava contando, uma palestra não, acho que foi um podcast, que ele conta que ele foi pra Índia e lá a água não é potável, né? E o pessoal só bebe água de garrafinha. E aqui no Brasil, a gente tem muita mania, às vezes, não sei você aí, mas a gente tem mania de escovar os dentes, né, debaixo do chuveiro. Eu mesmo faço isso direto. E ele falou que lá não pode, porque aquela água não é potável, a água do banho. Então, você, para escovar os dentes, para beber água, para tudo, você tem que sempre com a água da garrafinha, porque é uma água potável. Porque se você está tomando banho e você escova os dentes com aquela água, existe a possibilidade de você machucar a sua gengiva e aquela água que não é uma água 100% potável e tratada, de repente entra uma bactéria e você pega alguma doença, desenvolve alguma coisa. Então, olha só isso, né? A gente vive querendo ou não, né? Tudo bem, a gente sabe que todo país tem algum ponto a ser melhorado, mas olha o quão bom é o nosso país, né? De uma certa forma. Né? Tem tantas pessoas aí precisando, né? Passando por situações e mesmo assim estão agradecendo porque tem a garrafinha com água potável para escovar os dentes, né? Então, às vezes a gente precisa olhar com mais detalhes, ser mais atenciosos nos pequenos detalhes. Tudo bem, a gente, que nem eu falei, a gente sim tem que focar, não vou dizer assim, focar no problema, mas tem que tentar resolver o problema, eu concordo com isso. Mas a gente também não pode deixar de esquecer que quem toma conta é Deus. Entende? Não adianta você querer fazer com a sua mão, entende? Tem um ditado que fala assim, afia o seu machado, não sei se é um ditado não, mas fala que a gente tem que afiar o nosso machado em Deus, entende? Não sei se eu já contei essa história aqui, que o cara, ele tava lá, eu tinha 2 lenhadores, e aí eles chegaram e um cara chegou pro outro e falou assim, olha, eu tenho aqui, quem conta essa história é a Marinalva, né? Marinalva Calegari. E ela falava assim, que tinha os 2 caras, e aí um chega pro outro e fala assim, vamos fazer assim, quem cortar mais árvores aqui vai poder ficar com o tanto de terra da onde cortou as árvores, né? E aí um cara, o que chega pra fazer a proposta é um cara super forte, né? E o outro é um cara mais mirradinho. Aí o cara concorda, aí ele fala, nossa, eu vou ganhar, o cara mais forte fala, vou ganhar a rodo, né? Acha que tá sendo esperto. E aí toda hora que esse cara forte, ele sempre tá toda hora cortando as árvores. E aí toda vez que ele olha pro outro cara, ele tá sentado. Aí ele fala, gente, esse cara não é possível, né? Doido, não tem noção do que tá fazendo. E aí na hora de contar as árvores, o menorzinho tinha a maior quantidade. Aí o cara mais forte olha pra ele e fala, impossível. Toda vez que eu olhava pra você, você estava sentado, enquanto eu sempre estava trabalhando. Aí o cara olha pra ele e fala assim, você se engana, enganado é você, porque todas as vezes que eu estava sentado, eu estava afiando o meu machado. Ou seja, ele afiava o machado, vinha, passava uma vez, a árvore caía. Enquanto o outro não estava com o machado afiado e toda hora ficava ali, batendo com a força do homem. E é mais ou menos isso com Deus, entende? É isso que eu quero passar para vocês, que às vezes você tá numa situação que nem esse cara. Quando a gente afia o nosso machado com Deus, quando a gente chega, apresenta o nosso problema para Deus, a gente conversa, Deus, ele traz mais leveza, de alguma forma ele vai solucionar o problema, talvez não na nossa hora, né, porque a gente também quer tudo do nosso jeito, mas ele vai solucionar, entende?
E ele vai trazer uma resposta, ele vai acalmar o nosso coração, ele vai trazer uma paz, um conforto, independente de como seja, ele vai trazer alguma resposta, ele vai trazer uma solução. Isso é fato. Por mais que eu falei, né? Por mais que às vezes demore um pouco, porque não é no nosso tempo. E isso é afiar o machado com Deus, né? Quando as coisas se tornam mais leves. E já o outro cara não, ele estava fazendo com a força do homem. Então, às vezes não adianta a gente querer fazer com as nossas mãos o que só Deus pode fazer. Porque ele está aqui justamente para mostrar, eu sou Deus na sua vida. Quem pode fazer sou eu. Tem coisas que o homem não vai fazer. Temos que fazer a nossa parte até certo ponto. Mas tem momentos que você vai entregar para Deus. E confiar, tem que descansar, entende? Então é muito importante, que nem eu falei, quando você tem um problema, assim, você vai até o seu limite. Ah, eu consigo resolver assim, assim, assado. Eu tenho um sonho também, pode ser um sonho, não necessariamente um problema, né? Eu tenho um sonho, então você entrega, você faz a sua parte, claro, né? Vamos supor, você tem o sonho de... Vamos pensar aqui, tem o sonho de comprar um carro. O que você precisa para você comprar um carro? Né? E aí você vai... monta ali um planejamento, né? Eu preciso economizar, preciso guardar tanto por mês, de quanto tempo? Porque para comprar um carro, eu acredito que seja aí um período de médio a longo prazo, né? Então, né, mesmo que você já tenha o dinheiro aí para comprar, aí é uns 500, mas se você não tem, a gente tem que fazer um planejamento. Então, vamos supor, vou comprar um carro daqui, vamos colocar aí 4 anos. O que você tem que fazer nesse período de 4 anos? Guardar dinheiro, né, para começo de conversa. Né? Onde que eu quero comprar? Qual o carro que eu quero comprar? Então, você tem que começar a apresentar isso, né? Você tem que planilhar isso para ficar mais fácil, né? A forma de visualização, né? Identificar qual que é o seu sonho. Eu quero comprar um carro, mas quando? Que momento? Mas hoje eu não consigo. Você não consegue, mas você já começou? Porque o mais difícil é o primeiro degrau. Depois, a tendência é melhorar, entende? Então, é muito importante, né? Que a gente tenha essa questão desse entendimento, de colocar para Deus, né, e você traçar os seus planos, tanto para você traçar seus sonhos, quanto você traçar, preciso resolver um problema, como que eu vou resolver? E aí quando chega num ponto, às vezes começa a não dar certo, aí você fala, Senhor, eu preciso da tua graça, me ajuda a resolver isso, entende? Entra com tua intercessão, né, às vezes você precisa estudar para uma prova, pede para Deus, me abençoa, abre a minha mente, clareia a minha mente, me dê entendimento, me dê sabedoria, me dê inteligência, aonde eu não lembrar, que o Senhor me clarifique, que eu lembre tudo aquilo que eu estudei, entende? Então é isso, você faz a sua parte como ser humano e deixa que Deus faça o resto, sabe? E não esquecer de olhar para os mínimos detalhes, não esquecer de que Deus, ele provê a sua água, ele provê o seu alimento, agradecer, tudo bem que nem às vezes a gente pega ônibus, né? Vamos supor, não sei se aí você pega ônibus, mas quando você pega ônibus, você fica reclamando, que saco, eu queria ter um carro. Que saco que esse ônibus tá cheio. Gente, agradeça pelo ônibus, agradeça porque você tem dinheiro para passagem, sabe? Agradece porque o ônibus, ele te leva onde você precisa. Eu acho que eu também já contei aqui de uma experiência que eu tive com a minha prima, que a gente foi pro Nordeste e lá os ônibus passavam de horas em horas. E aqui em São Paulo, se você não tem ônibus, você tem Uber. Se você não tem Uber, você tem um táxi. Tudo bem que o táxi o valor é um pouco mais alto. Mas se você não tem um táxi, você tem metrô, você tem um monte de opção, sabe? Então, assim, agradeça por isso, abençoa o ônibus que você tá pegando, abençoa o motorista que tá dirigindo, abençoa o cobrador que te dá um bom dia, não são todos, mas agradeça, ou faça a diferença, dê o seu bom dia pra ele, sorria pra ele, né? E não esqueçam, galera, vocês estão usando máscara, porque voltou, né? A gente precisa usar máscara no ônibus. Então, é isso, sabe? Olha para os pequenos detalhes, entende? Para um pouco de olhar só para aquilo que você vê de errado, sabe? Foca nos mínimos detalhes, agradece porque tem uma árvore em frente à sua casa, que quando você chega tá muito calor, você para ali e fica ali debaixo. Agradece que você tem um teto, pode ser o teto mais simples que seja, mas quando é frio ele tá ali te protegendo. Você tem uma casa para você voltar, você tá seguro. Entende? Então agradece, porque assim, galera, a gente tem mais do mesmo. Como assim, Lara, mais do mesmo? Se você tende a reclamar, porque o que é a reclamação? É você clamar, você tá que nem o vem da repetição, né? E o clamar, você está clamando, você está pegando a sua reclamação e você está repetindo cada vez mais ela. Então, a tendência é que aumente, né? E quando a gente foca na questão do agradecimento, quando a gente foca em olhar para aquilo de uma maneira assim mais, não, vou olhar para os pontos positivos, vou agradecer mais, você vai começar a ter mais disso. Quanto mais você agradece, mais você tem. Quanto mais você agradece, mais você tem. Mais coisa boa chega, entendeu? Você começa a agradecer pelo ônibus, daqui a pouco você tá recebendo uma carona, daqui a pouco você começa a agradecer
pelo seu alimento, aí chega pessoas que te dão um chocolate, você ganha um presente, sabe? A vida começa a te trazer coisas, o universo, Deus, aquilo que você acreditar, entende? Começa a te trazer coisas. Então, é de extrema importância que você pare e analise o que tem na sua cabeça hoje. Tem mais coisas, pensamentos positivos, aonde você quer chegar, ou tem mais pensamentos daquilo que você não deseja? Porque se o seu pensamento está 90% voltado para aquilo que você não quer, tá na hora de você começar a reprogramar a sua mente. Você tem que começar a focar naquilo que você deseja. Porque quando a gente deseja algo, quando a gente quer algo, a tendência é que a gente comece a chegar mais perto. Entendeu? Sabe aquela coisa tipo assim, quero um carro, quero, sei lá, um Celta, um exemplo. Você quer um Celta, aí você começa a pensar no Celta. Você sai na rua, você só vê Celta. Você só vê Celta. Sabe, aquilo começa a vir pra você. Então começa a atrair pra você coisas boas pra sua vida. Entende? Ai, Lara, mas não é assim do jeito que você fala. Se você continuar pensando desse jeito, não vai ser mesmo. Você tem que dar o primeiro passo, tentar mudar, tentar fazer diferente. Você quer ser igual a 93% da população que vive uma vida mediana, ou você quer ser o extraordinário? Entende? Então é isso, hoje o meu recado é esse pra você. E vou só pra finalizar sobre a questão do meu ouvido. Quando eu fiquei com o ouvido ruim, me fez refletir muito, né, sobre essa questão de tipo, nossa, eu já tenho o hábito de agradecer, né, mas talvez eu precisasse agradecer mais, ou justamente isso aconteceu pra eu, né, ver que não, eu não tô agradecendo em vão, entende? E aí, por fim, eu consegui resolver, fui na médica, ela fez uma lavagem super rápida, deu super certo, uma médica super simpática, deu tudo certo e tô ouvindo novamente. Continuo agradecendo porque eu tenho audição, agradeci pela médica que me atendeu, agradeci porque eu tinha dinheiro pra pagar a consulta. E é isso, galera, entende? A gente tem que estar sempre agradecendo, ela me prestou um serviço, né? Então é isso, fiquem com Deus, espero que de alguma forma isso flua no seu coração, né? Possa abrir a sua mente para alguma coisa, se der um estalo assim, ó, é isso que importa, entende? Então eu desejo que você seja muito próspero, muito abundante e que tudo na sua vida seja realizado conforme a vontade e os desejos de Deus para o seu coração, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo.